pessoal, agora a gente faz aqui a revisão do tema de Segundo Reinado em termos de política, economia, sociedade, cultura, em torno de algumas questões que caíram no Enem nos últimos anos. Começamos aí com uma questão de 2017, tá? Então vamos ler o enunciado para a gente entender o comando da questão e aí poder fazer. Com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Então ele está falando da Lei de Terras e ele mostra para a gente que a partir dessa lei, o acesso à terra só passa a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Isso limitava ou mesmo praticamente impedia o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. Por que impedia, gente? Porque esses escravizados eles não teriam dinheiro ali na mão, né? Já que eles não podiam pagar essa terra, sei lá, com trabalho, por exemplo, eles não podiam pagar a prazo, eles tinham que pagar com dinheiro ali na hora, isso vai impedir que eles tenham acesso a essa terra. O fato legal evidenciado no texto acentuou o processo, então algo que já existia, mas que vai ser acentuado pela Lei de Terras. A Lei de Terras vai acentuar um processo de reforma agrária? Bom, nós não tivemos em nenhum momento e a Lei de Terras não vai criar um processo de reforma agrária no Brasil. Ela criou uma expansão mercantil, uma expansão de comércio? Não, a gente está falando de propriedade fundiária, a gente está falando de terras. Ela acentuou um processo de concentração fundiária? Com toda certeza. Eu vou ter a terra na mão daqueles que já tinham dinheiro e que eram aqueles que já tinham terras, provavelmente. A desruralização da elite? Não, ela continua sendo uma elite rural proprietária de terras. E uma mecanização da produção? Também não. A gente não passa a ter uma mecanização dentro do campo por conta da Lei de Terras. Então, o que a Lei de Terras promove é acentuar um processo de concentração fundiária no Brasil. Nossa segunda questão aqui é uma questão do Enem de 2022, mesma coisa de sempre, vamos olhar primeiro aí pro texto, essa questão traz um texto um pouco maior, mas sem ele a gente nunca consegue fazer. Então, primeiro, vamos para o texto. O número cada vez maior de mulheres letradas e interessadas pela literatura e pelas novelas, muitas divulgadas em capítulos, seções, classificadas comumente como folhetim, alçou a um gênero de ficção corrente já em 1840, fazendo parte do florescimento da literatura nacional brasileira, instigando a formação e a ampliação de um público leitor feminino, ávido por novidades, pelo apelo dos folhetins e narrativas modernas que encenavam os dramas e os conflitos de uma mulher em processo de transformação patriarcal e provinciana que, progressivamente, começava a se abrir para modernizar os seus costumes. No Segundo Reinado, as mulheres foram se tornando público determinante na construção da literatura e da imprensa nacional. E não apenas público, porque crescerá o número de escritoras que colaboram para isso e emergirá uma imprensa feminina, editada, escrita e dirigida por e para mulheres. Então ele está falando para a gente aqui, ele deixa claro no meio do texto que ele está falando do período de Segundo Reinado, e ele está falando dessa participação das mulheres se tornando público na construção da literatura e da imprensa nacional. Essas mulheres que lá durante o período colonial ficaram tão apartadas da vida pública, aqui elas vão se tornar parte dessa vida, porque elas não são só público, né? Elas também são escritoras que colaboram para essa imprensa, e ele fala inclusive no surgimento de uma imprensa feminina, uma imprensa que é feita para mulheres, ela é feita por mulheres e ela é feita para mulheres. Bom, vamos para o enunciado da questão e o seu comando. O registro das atividades descritas associa, então estamos falando de uma associação, a inserção da figura feminina nos espaços de leitura e a escrita do Segundo Reinado. Então isso aqui é a primeira parte que ele estaria associando, e ele associa essa inserção da figura feminina e a escrita no Segundo Reinado ao quê? O que está acontecendo ali? Está surgindo novas práticas culturais? Sim, estão surgindo novas práticas culturais.
A gente vê o folhetim como uma nova prática, ele já falou isso pra gente dentro do texto, mas especialmente porque você vê a ideia de pensar uma população dentro do espaço público, né? Uma imprensa nacional que quer ser escrita para essa população. Então, estão surgindo novas práticas culturais dentro do Brasil, inclusive, lembrando, porque a gente precisa criar essa ideia de um Brasil. A gente precisa utilizar da arte, da imprensa, como uma forma de fazer a construção nacional. Vamos ver as outras alternativas para a gente ter certeza. Elas associam a inserção da figura nos espaços de leitura e a escrita no Segundo Reinado a uma contestação de antigos hábitos masculinos. Primeiro, que a leitura não foi necessariamente um hábito masculino. Segundo, que eu não estou contestando que os homens leiam, né? Estou inserindo uma nova figura de leitora dentro, de leitora e produtora de escrita, dentro aí dessa sociedade. Valorização de recentes publicações juvenis. Não são publicações juvenis, elas são editadas para mulheres, não necessariamente para a ideia de publicações destinadas a jovens. Circulação de variados manuais pedagógicos. Não estamos falando de manuais pedagógicos, não estamos falando de ensinar nada a ninguém. Estamos falando de uma imprensa feita e direcionada para mulheres. O aparecimento de diversas editoras comerciais. Bom, ele ainda não fala aí em editoras comerciais, né? Apesar de ter o aparecimento de uma imprensa, a gente não está falando no aparecimento de muitas editoras voltadas ao comércio de livros. Inclusive porque lá no começo do texto ele deixou claro, esses primeiros romances eram publicados justamente na imprensa. E nossa última questão do Enem de revisão aqui, escolhi uma questão do Enem de 2021. Como sempre, texto, depois a gente tem comando de questão e aí a gente pode ler as alternativas, então vamos para ela. Durante os anos de 1854 e 1855, o governo brasileiro, por meio de sua representação diplomática em Londres e os livre-cambistas ingleses, nas colunas do Daily News e na Câmara dos Comuns, aumentaram a pressão pela revogação da Lei Aberdeen. O governo britânico, entretanto, ainda receava que, sem um tratado anglo-brasileiro satisfatório para substituí-la, não haveria nada que impedisse os brasileiros de um dia voltarem aos seus velhos hábitos. Bom, o texto aqui ele fala pra gente de uma pressão que havia na Inglaterra para a revogação da Lei Aberdeen, né, do Bill Aberdeen, mas essa não é uma pressão lá de 1845, quando a lei foi feita. Ela está acontecendo entre 1854 e 1855, ou seja, 10 anos depois. Já fazia 4, 5 anos que o Brasil tinha decretado a Lei Eusébio de Queiroz. No entanto, a Inglaterra ainda não tinha revogado a Lei Aberdeen, que permitia aos ingleses aprisionar navios negreiros no Atlântico. Por que o governo britânico não queria, revogar essa lei? Porque esse governo receava que sem essa lei, sem um tratado anglo-brasileiro, não haveria nada que impedisse os brasileiros de voltarem aos velhos hábitos. Que velhos hábitos são esses? O tráfico negreiro, a escravidão. As tensões diplomáticas expressas no texto, essas tensões entre o Brasil e a Inglaterra, que o Brasil pressionando pela revogação da lei, a Inglaterra em crise porque tem medo que o Brasil volte a fazer escravidão, expressas no texto, indicam o interesse britânico. Então a gente tem que achar uma alternativa que mostre o interesse britânico na lei, em manter a lei do Bill Aberdeen, né? Bill é lei, então manter a Lei Aberdeen. Estabelecer jurisdição conciliadora, eles não estão tentando conciliar nada, eles estão impondo algo sobre o Brasil. Compartilhar negócios marítimos, eles não estão compartilhando o negócio, eles estão tentando proibir o Brasil de fazer um tipo de comércio. Fomentar políticas higienistas, não existe nenhuma relação com políticas higienistas dentro da Bill Aberdeen, né? Manter a proibição comercial, sim, existe um interesse da Inglaterra em manter a proibição do comércio de escravizados dentro do Brasil. Promover o negócio familiar? Não. O problema da Inglaterra não é que se vendam escravizados em torno de um negócio familiar, mas exatamente que esse tipo de comércio não aconteça. Bom, pessoal, espero que vocês que tenham ajudado aí a lembrar alguns pontos que a gente já tinha revisado. No próximo vídeo a gente faz
a revisão desses mesmos conteúdos em questões das estaduais paulistas.